Boa noite a todos. Boa noite, doutora Luísa, doutora Natasha. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, primeiramente queria agradecer, né, por terem aceito o convite meu em nome da Adtech, né, por ter aceitado vir pré-feriado, né, falar um pouquinho aí da experiência de vocês, né, com o tema Angel na prática, ensaios clínicos e biomecânica do alinhador. Queria agradecer a presença também aí de todos. Hoje um dia aí que a gente sabe que muita gente vai viajar, mas que estão aqui casa cheia. Olha lá, doutora Carminha. Boa noite a todos. Então, muito obrigada. Tenho certeza que será o primeiro de muitos que ainda virão. Obrigada, doutoras. Obrigada a Obrigada a você você. pelo convite. Imagina, o web hour é de vocês. Compartilhe. Tudo certo, está compartilhando. Tá compartilhando? Deixa eu só Tá. tirar aqui. Boa noite, gente. Aí. Vamos começar. Tá? Pode. Tá indo. A gente vai Aí. começar contando um pouquinho da nossa história, né? Eu sou a Natasha, ela é a Luísa, de Orto na Lu, por isso, né? Nádia Natasha, Lu de Luísa. Nós duas fizemos especialização juntas e formamos um consultório especializado em ortodontia. A nossa ideia no início era só fazer ortodontia, por isso o nome de Orto na Lu Ortodontia Especializada, mas com o tempo a gente viu que não era tão viável e hoje a gente tem todas as especialidades aqui na clínica, mas nós duas somos as especialistas em ortodontia. Nós nos credenciamos na Invisalign em 2017, então começamos a trabalhar com alinhadores desde 2017. Todo mundo acha que a gente é novinha, mas a gente é desde a época da moldagem, então a gente moldava para fazer o Invisalign. Depois, em 2018, que a gente começou a fazer com scanner, e uma virada de chave, assim, nossa, foi que a gente só fazia uma marca de alinhador, só fazia Invisalign, e aí a gente começou a ver que a gente não tinha outros públicos que não aceitavam tratar com alinhador pelo custo. E a gente começou a fazer outras marcas, começamos a fazer alinhadores nacionais. E aí a gente foi tendo experiência, temos excelentes resultados, tanto com Invisalign, tanto com alinhador nacional, e a gente percebeu que o que mais importava ali eram nós, ortodontistas, o nosso planejamento, que se a gente fizesse um bom planejamento, a gente conseguiria entregar excelentes resultados e que o alinhador, como qualquer outro aparelho, só está ali para nos auxiliar na, na mecânica ali para a gente conduzir o caso. E depois disso a gente fundou a nossa clínica e começamos a dar aula. Somos novinhas nesse mundo, então nossas fotos ainda não são as melhores de caso clínico, por isso a gente mostra muito escaneamento dos casos. Mas a gente começou com a nossa turma da especialização, éramos em 15, e das 15 eu e a Natasha que seguimos fazendo alinhador, né, do início ali, como especialistas. E com isso a gente foi vendo que elas precisavam de ajuda, porque a gente já tinha mais experiência, a gente vendia mais, a gente tratava mais, a gente fazia mais curso nessa área. E a gente começou a ajudar elas e entendeu que chegou um momento que a gente não tinha mais tempo para ajudar, a gente resolveu criar um curso para elas, naquele momento bem intimista mesmo, para explicar para elas o que a gente estava fazendo e que estava dando certo. Deu tão certo, a gente gostou tanto, que a gente fundou realmente o curso de alinhadores para iniciantes, onde a gente sempre fala da biomecânica com alinhadores, né? Independente da marca, a gente explica como pensar realmente com alinhadores. E logo na sequência veio a mentoria de casos que a gente faz hoje pelo Zoom, auxiliando o ortodontista no planejamento em 3D. Então a gente compartilha a tela, ele vai discutindo com ele, ensinando ele a dominar toda a plataforma. Logo na sequência, a Angel chegou no Brasil, a Angel e a Spark, fomos as primeiras a fazer os primeiros credenciamentos os credenciamentos das duas marcas. Nos apaixonamos pela Angel, eu sempre falo que eu ia ouvindo o Maurício falando ali no primeiro credenciamento, eu falava assim, alguma pegadinha, porque o custo é bom, o material é bom, o software é bom, tem muitos recursos que não tem em outras marcas. E eu falava tão animada para as nossas alunas e mentoradas que a Natália até falava: calma, você não é funcionária da rede. Ela falava: calma, vai com calma, mas porque realmente a gente saiu muito entusiasmada. E na sequência a gente foi fazendo os casos, né, desde abril do ano passado. Temos casos finalizados, temos muitos casos em andamento, que é o que a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. E a ideia hoje é compartilhar um pouco da nossa experiência, né, durante todos esses anos com alinhadores e principalmente hoje falando da Angel e toda a experiência que a gente está tendo nesse um ano e meio, mais ou menos, aí de mercado.
Aqui, a gente sempre gosta de começar a nossa aula explicando um pouquinho, né, sobre a gente, um pouquinho sobre a nossa filosofia mesmo aqui, e como a gente segue, o nosso dia a dia. Então, a gente tem essa tríade, né, que a gente está sempre colocando ela em equilíbrio, que é a evidência científica, que é a base da nossa prática clínica, né, a prática clínica que a gente atende muito, então a gente estava até comentando, falando, nossa, a gente saiu aqui dos atendimentos, a gente está no consultório ainda, Uhum. cada uma na sua sala, e bora para poder dar aula, então realmente a gente é muito clínico, e a humanização no atendimento que a gente entende que não é só a venda ali no primeira consulta, no primeiro momento, mas a humanização no atendimento faz com que esses pacientes com bons resultados tragam novos pacientes, e assim a roda gira ali e tudo vai dando certo. A gente entende que a empatia abre portas, então é muito importante, né? O paciente está ali acolhido naquela primeira consulta e a venda, né? Faz parte da venda, a simpatia, mas a excelência clínica, que é o que a gente vai trazer um pouquinho para vocês hoje, é o que mantém essas portas abertas e é o que faz realmente essa roda girar. Então, como a Luísa falou, né, a gente garante o resultado, a gente garante que o paciente vai nos indicar. E a gente sempre reforça isso. Então, o paciente que sai aqui da clínica, quando ele finaliza o tratamento, ele sai satisfeito porque ele gostou do resultado e a gente quer que ele indique a Ortonalu. Não uma marca específica de alinhadores, a gente quer que isso entre na cabeça dele e que ele indique nós ortodontistas. Porque quando a gente vai até aprovar um caso, a empresa a quem assume toda a responsabilidade sobre o caso somos nós. Então, a gente acredita que nós somos realmente a parte mais importante. Então, por isso, de estar sempre reforçando a nossa marca nesse tratamento com os pacientes. E aí, hoje, a gente pegou alguns insights, né, do que a gente tem tido com a Angel, e a gente vai falar um pouquinho sobre expansão, Angel Bottom, distalização, extrusão, protocolo PIR, um pouquinho de intrusão anterior e um pouquinho de KID. O que a gente sempre reforça que é muito importante é a gente dominar as limitações do sistema e enxergar o setup virtual como um sistema de força e não como a posição final que ele aparece ali no 3D. Porque às vezes no 3D tudo é lindo, tudo aparece movimentando e acontecendo, mas na realidade não. A gente sempre dá o exemplo da curva reversa, né? Que quando a gente sempre faz aquela sobrecorreção, ela fica lá embaixo e na realidade não é aquilo que acontece. Então, a gente sempre enxerga o planejamento virtual como um sistema de força. Então, começando um pouquinho falando sobre os padrões de força, a gente sempre gosta de deixar em mente que o bracket puxa, o aparelho fixo puxa e o alinhador empurra. Então, a linha de ação do fixo vai ser na posição do bracket e do alinhador vai ser no contato do alinhador empurrando o dente. Claro que não é para levar o pé da letra, porque o fixo, se a gente usar uma mola, a mola está empurrando, e no alinhador, se a gente usar algumas mecânicas auxiliares, a gente vai ter o movimento de puxar. Mas, no geral, o alinhador faz a força de empurrar o dente. Então, a gente deixa sempre isso bem importante para a gente, quando tiver o planejamento virtual ali acontecendo, a gente ter em mente esse movimento. Então, começando pelo transversal, os nossos insights sobre a expansão. A expansão é um dos movimentos mais estudados e mais previsíveis que a gente tem com os alinhadores, principalmente quando a gente tem inclinação de dente. Eu vou falar um pouquinho sobre previsibilidade. Quando a gente pensa numa expansão e a gente pensa em até 2 milímetros de expansão por hemiarco, a gente tem uma expansão bem previsível. De 2 a 4, ela já fica moderada. E uma expansão acima de 4 por hemiarco é uma expansão muito difícil. Quando a gente pensa em previsibilidade, muitas das vezes a gente vê o ortodontista olhando para o planejamento em 3D e com foco 100% na previsibilidade. E esquece de ver se realmente precisa daquela quantidade de expansão. Então, a gente tem sempre que lembrar que muitas vezes está previsível, mas não é necessário. Eu não tenho uma tábua óssea vestibular ali para aguentar, para suportar aquela expansão. Então, muito cuidado com o diagnóstico, que é o que a gente bate muito na tecla, principalmente com os alinhadores, que parece que quando a gente abre ali o 3D e vê aquela gengiva artificial, aqueles dentes se movimentando, a gente esquece que ali tem um paciente, né? E tem um osso, e tem uma gengiva, e tem um periodonto, então, muito cuidado para entender se o que é previsível é necessário para aquele caso. E a gente vai passar alguns insights de expansão, pensando em casos que são um pouco mais complicados. Então, mesmo a expansão sendo um movimento fácil e previsível, algumas coisas como a coroa curta, segundos molares lingualizados e a mordida cruzada posterior podem tornar ela um pouco desafiadora. Pensando em coroa curta, a gente tem um recurso da Angel que a gente gosta bastante,
que é o recorte alto, principalmente na região posterior. Esse é um caso em que a gente está fazendo expansão com a Endion Aligner, e reparem que na parte anterior, na região anterior, o corte está na cervical. Mas na região posterior, olhem a altura dessa coroa, é uma paciente adulta com mais de 40 anos, mas olha a altura desses prés e desses molares. Então, para fazer essa expansão, o recorte alto ajuda bastante. Aqui à esquerda, vocês conseguem ver como a gente solicita isso. Então, ali tem, ó, linha de recorte alto apenas nos dentes posteriores. E é exatamente assim que aparece, que vem na boca. Quando a gente pensa em mordida cruzada posterior e a gente tem o dente 7 cruzado, fica muito difícil a gente descruzar essa mordida não tendo nada de ancoragem. Então, os estudos hoje mostram, esse estudo mostrou que quando a gente usa um dente como uma unidade de ancoragem, a gente aumenta a previsibilidade da expansão. E aí tem esse estagiamento que a gente utiliza como uma unidade de ancoragem alternada. Então, enquanto o 7 e o 5 ficam parados, o 6 e o 4 se movimentam. Eu acho que não está o play. Aí é no próximo. Então, a gente programa ele dessa forma. Enquanto o 7 e o 5 se movimentam, o 6 e o 4 ficam parados, depois o 6 e o 4 se movimentam, o 7 e o 5 ficam parados. Com isso, o dente que está parado serve de ancoragem para o outro, aumentando a previsibilidade da expansão. E esse movimento, esse estagiamento, a gente pode pedir ou 50% ou 30% do movimento. A gente nunca recomenda 100, porque às vezes o dente vai muito e forma esse degrau ali com o alinhador não consegue encaixar, ou você avaliar a quantidade de alinhador. A cada 6 alinhador, fazer esse movimento. Esse estagiamento no painel de estágio, ele se assemelha com uma borboleta, e aí o professor André Drummond nomeou ele como butterfly, por isso que a gente colocou a borboleta ali. Outro diferencial da Angel, que a gente utiliza bastante, que a gente vai mostrar agora, que estava aqui no videozinho do caso anterior, são o Angel Bottom. O Angel Bottom, sempre, quem não é credenciado e não sabe, ele vem acoplado no alinhador, como está nessa imagem aí em cima. Então, ele vem grudado e ele nos permite alternância de força, né? Então, ele não tem uma direção única, a gente pode usar ele em várias direções de força. Outro diferencial é o occlusal pad, que a gente também usa, né, em casos de expansão, que a gente vai mostrar agora, um pouquinho do Angel Bottom com o occlusal pad, que ele serve para desocluir o posterior. E já questionaram a gente se precisa colocar resina no occlusal pad, e a gente não coloca. Ele vem ali como um levante mesmo no próprio alinhador. Então, aqui um caso clínico que a gente tem de 3 a 4 dentes cruzados na região posterior. A gente utilizou o occlusal pad, o Angel Bottom com elástico cruzado, então o Angel Bottom na face vestibular dos inferiores e na palatina dos superiores. Aqui acho que vai mostrar um pouquinho, ó, o occlusal pad para desocluir. E sempre que a gente coloca o Angel Bottom na palatina ou na lingual, a gente gosta de ter a tátima de ancoragem, de retenção. Porque como a força é vertical, se o paciente coloca o elástico sem esse attachment, o alinhador pode ficar soltando. O que a gente sempre faz é colocar um attachment mesmo de retenção retangular bem grande, com ângulos bem vivos. E a gente pede para o paciente tirar e colocar o alinhador, e tirar e colocar o elástico. Se a gente vê que está muito retentivo, a gente bisela um pouquinho, porque são attachments de retenção, então não tem problema se a gente precisar biselar para ficar um pouco mais confortável e fácil de tirar e colocar, né, do paciente. Aqui, ó, mostrando bem esses attachments, como eles ficam, né, para ter essa retenção. E aqui mostrando como que vem o Angel Bottom, que eu sei que alguns ortodontistas que estão assistindo essa aula não são credenciados ou nunca usaram. Ele vem exatamente assim acoplado, nesse caso de classe 2, só para ilustrar, né, para vocês verem como que coloca, como que ficou o elástico. E aqui um vídeo do paciente abrindo e fechando a boca, que é aquele caso anterior, para ilustrar bem como que fica quando ele abre e fecha, fica bem retentivo com a tátima. Não sei se deu uma travada. Tá dando para ver bem? A gente travou um pouquinho. Tá vendo? Deu uma travada, mas a gente conseguiu ver sim. Tá. Só repassar aqui. Acho que o vídeo está travando um pouquinho, mas dá para ver. Vamos lá. Aqui, após 15 alinhadores, já no refinamento, a gente já tinha descruzado, então a gente usou 15 alinhadores cada um por 10 dias.
conseguiu descruzar toda a bateria posterior, manteve ali o elástico no refinamento para um ajuste fino. Olha, então antes e depois do sorriso, para mostrar que a gente conseguiu descruzar. O antes e depois frontal. Então a gente conseguiu um bom movimento ali com a força do alinhador e do elástico. A parte boa do Angel Bottom é que ele permite que o plástico abrace todo o dente, né? Aqui é mais um caso de expansão. Então dá para ver na imagem superior o antes, como os prés estavam bem inclinados, e a gente trabalhou com essa desinclinação de dentes, né, inclinando os dentes para vestibular, que é o que o alinhador faz de melhor. Então, o antes e o depois do escaneamento. E aqui na vista do overjet mostra como que os prés expandiram e a gente melhorou o overjet com a extrusão anterior. E aí eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente planejou esse caso. Então, a gente expandiu, conforme a gente expande, um movimento sinérgico e que acontece automaticamente ao expandir a arcada posterior é uma retração e extrusão do anterior. A gente até fala colar de pérola, né? Então, quando expande o posterior, retrai e extrui o anterior, como se fosse um efeito colateral dessa expansão. Então, em casos que a gente precisa desse movimento, como esse caso anterior, que tinha um pouquinho da mordida aberta, a gente vai se beneficiar desse efeito. Então, quanto mais a gente expandir, mais vai inclinar para a lingual esses dentes que estão vestibularizados e vai extruir. Essa extrusão que acontece é a extrusão mais fácil com o alinhador, porque é chamada de extrusão relativa. Ela acontece pelo movimento de você só inclinar o dente para a lingual. Então, conforme inclina o dente para a lingual, essa extrusão acontece. Então, só a diferença da extrusão pura, que é quando o dente desce no seu próprio eixo, e a extrusão relativa, quando o dente está inclinado, para vestibular, a gente faz o movimento de lingual, ele acaba inclinando para a lingual e já extruindo. Então, ali a gente planejou dessa forma, acho que eu não mostrei aqui, mas dá para ver quando na imagem os dentes em branco, a posição que o dente está indo, e na sobreposição, que é uma ferramenta que a gente utiliza bastante para confirmar se esse movimento está acontecendo, em cinza. Então dá para ver que o dente está em branco, indo para vestibular, e em cinza a região que o dente estava, como o dente estava vestibularizado, como o dente lingualizou. Lingualizou e extruiu. Aí aqui é a diferença da extrusão relativa e pura, né? Só de desinclinar o dente, ele já extrui. Então, é um movimento mais simples, não precisa, às vezes, nem de atátima. E quando a gente precisa dessa extrusão, mas nesse caso a gente utilizou, quando a gente precisa dessa extrusão mais pura, a gente sempre fica atento, por isso o sinalzinho ali, de usar mecânicas auxiliares. Então, a vista frontal do caso, o antes e depois. Então, foi programada somente a expansão no posterior, dá para ver como que expandiu bem. E ao expandir, já acontece essa retroinclinação anterior com extrusão dos anteriores, fechando a Ó, mordida. doutora Elizabeth, ela tem uma pergunta. Boa noite. Sobre o estagiamento de expansão, em quais situações vocês indicam o borboleta? Em situações que está, por exemplo, de canino até o sete cruzado, ou de premolar até o 7 cruzado, principalmente quando o dente 7 está cruzado, que a gente não tem tá, o 7, o 6, os 4, o 5, por exemplo, cruzado. E a gente não tem nenhum dente de ancoragem ali para vestibularizar. Então, por exemplo, se eu tivesse o siso e o 7 descruzado, e só o meu 6, o 4 e o 5, eles serviriam como unidade de ancoragem. Mas nesses casos muito E aí não atrésicos, seria o butterfly. não seria o butterfly. Nesses casos muito atrésicos que estão todos até o 7, que é um dente mais difícil, como a Luísa mostrou lá no comecinho, é o que tem menor previsibilidade de expansão. Se eu não me engano, é meio milímetro só, que é previsível de expansão do dente 7. Então, nesse caso, a gente prefere deixar ele paradinho, vai lá, movimento 6, aí quando a gente descruza o 6, a gente usa ele como unidade de ancoragem e vai para o 7. E às vezes, mesmo assim, né, a gente tem que avaliar o caso, o site não consegue ir tanto. E dependendo do caso, a gente vai precisar também de mecânica auxiliar. Ou como um angel bottom, ou um botão colado no dente. Será que eu respondi? Acho que sim. Vamos seguir qualquer coisa, a doutora manda aqui. Tá, Obrigada. pode perguntar, tá? Esse caso
É outro caso também que permitia a expansão com um pouquinho de extrusão anterior. Então dá para ver na sobreposição, em cinza onde os dentes estavam, e em branco onde eles foram. E dá para ver que teve um pouquinho também de inclinação lingual dos anteriores. E nesse caso, apesar de ele ter mordida aberta, ele não quis tirar o siso, então a gente usou o siso como uma unidade de ancoragem. Então, por isso que o siso tá, o siso tá travadinho, ficou travado durante o movimento, por isso que ele está cinza ali. E foram 20 alinhadores. Vou colocar aqui de novo para vocês verem, esse é outro caso. Então, inicialmente, o siso ficou travado, servindo como unidade de ancoragem. O segundo molar levemente, depois o segundo, primeiro iniciou 6, depois o segundo molar. E aí o resultado foi expansão dos posteriores e extrusão e retroinclinação dos anteriores. Nesse caso era mais simples, era só um dente cruzado, e a gente optou por usar o siso de ancoragem só para auxiliar um pouquinho também nessa expansão, porque a gente não queria movimentar o siso. Aqui, usando essa ferramenta, a gente clica no dente e a gente consegue avaliar quanto de expansão que foi programado nele. E aqui está mostrando que foi 2,3, que é uma quantidade previsível quando tem um dente só e a gente não precisa usar mecânica auxiliar. O alinhador consegue fazer bem. Aqui, quando a gente perde o tracking no lateral, no movimento, por exemplo, como que a Natasha falou, que é previsível, né, a expansão posterior com a retroinclinação dos anteriores, a gente gosta muito de utilizar essa mecânica do bootstrap. Tem aqui o artigo do professor Renato, que a gente vai mostrar um pouquinho para vocês, que é quando o lateral não obstrui. Então, muitos falam até de caroço de melancia, né? Comparam ele com caroço de melancia. Porque pensa o alinhador como se fosse uma pinça, ele tentando pegar e extruir. É um movimento muito difícil, ele é muito fino, né? Muito pequeno. Então, muitas das vezes, quando a gente não consegue a extrusão, a gente usa o bootstrap, que nada mais é do que colar um botão por vestibular e um por lingual, recorta o alinhador, coloca e o paciente coloca um elástico, um oitavo médio, geralmente, de botão a botão. Isso, a gente tem que tomar alguns cuidados só quando a gente faz isso, que é ter espaço, como tem nessa última foto, na incisal, porque de fato ele não acompanhou, né? Remover o attachment e passar um fio dental na mesial e na distal. Porque se estiver com muito contato com colisão, ele não vai extruir. Aqui, mostrando também uma foto do artigo, quando a gente precisa dessa extrusão pura, na verdade, que não é extrusão com inclinação, né? A gente faz mais isso, né, na extrusão pura, e na relativa ela é mais previsível, então a gente faz mais na pura. Em alguns casos, como por exemplo, ela mostrou do lateral, mas se é o canino, que ele não acompanha, a gente tem a possibilidade de usar elásticos intermaxilares também, ou somente só o bootstrap. Se o bootstrap não é suficiente, a gente tem que avaliar a posição que esse canino está. Porque se a gente colocar, como nessa primeira imagem, por vestibular superior e vestibular inferior, esse canino ele vai extruir, mas ele vai lingualizar. Então a gente tem que avaliar se você quer isso, se você planejou isso no seu planejamento virtual. Agora, se você quer instruir o canino e vestibularizar, aí a gente cola por palatina do superior e vestibular do inferior. Então, quando vai trazer ele no mesmo eixo, a gente cola por vestibular e por palatina. Quando a gente vai fazer esses movimentos de lingualizar ou vestibularizar, a gente coloca elásticos intermaxilares dessa forma. Aqui mais um caso de expansão, que a gente tinha só os primeiros premolares cruzados superiores. Então dá para ver bem nessa foto do antes e do depois. A gente fez a mesma coisa, a expansão com a retroinclinação, era uma mordida bem pouquinho, mas um pouquinho aberta. Então foi corrigida também com esse efeito sinérgico e colateral da expansão posterior. Como era um dente só, a gente não usou nenhuma mecânica auxiliar, porque a própria espessura do plástico já desoclui o suficiente para poder expandir. Aqui a foto oclusal, então mostrando, olha, os primeiros premolares bem retroinclinados, né, bem lingualizados, e como ficou pós a primeira etapa de alinhadores. Aqui também na foto, ó, reparem no 24, como melhorou até ali a cervical, porque ele realmente precisava desse torque, né, e a gente conseguiu um bom resultado. E o que às vezes acontece é
a mordida ficar aberta, como na foto aqui, que está sem a alinhadora direita. E aí o que a gente geralmente faz, em alguns casos, a gente tem que avaliar isso também, mas é recortar o alinhador e deixar essa extrusão acontecer naturalmente em 2 semanas. Quando a gente recorta o alinhador, a gente tem que acompanhar o paciente muito de perto e a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente expandiu aqueles dentes, a gente não pode recortar, porque a gente vai ter uma recidiva ali e vai perder aquela expansão. Nesse caso, lembrem que a gente expandiu só os primeiros pré-molares. Então, eu cortei o alinhador na distal dos primeiros pré-molares, para deixar os segundos prés e os molares extruírem naturalmente e fecharem um pouquinho essa mordida. Em alguns casos, né, a gente tem, na verdade, algumas causas para ficar com mordida aberta posterior. Uma delas é o contato anterior pesado, então a gente tem que avaliar qual foi a causa. A outra é quando a gente faz a expansão fica com contato prematuro na cúspide palatina dos dentes superiores, e aí a gente tem que avaliar se a gente precisa de um refinamento para corrigir esse torque, dando torque vestibular de raiz, ou se a gente faz um ajuste oclusal. Porque muitas das vezes o caso não permite dar esse torque, porque já tem uma retração, já não tem osso ali no vestibular. Como que você vai dar esse torque, né, vestibular de raiz, e vai tirar mais ainda o dente de dentro do osso? Então, em casos como esse, a gente faz só um ajuste oclusal. Em casos em que a gente quer só como se fosse uma extrusão pura mesmo ali, que a gente não está falando de torque, a gente recorta para ele só extruir. E aí o paciente usa por 2 semanas o alinhador assim e volta para a gente reescanear. E a gente já consegue ver uma boa melhora. Aqui outro caso de expansão, né? Antes, depois que ela tirou o siso e o final da expansão. Normalmente a gente usa o siso, como eu mostrei naquele outro caso, como uma unidade de ancoragem para auxiliar nessa expansão. Nesse caso aqui dela, como o 18 não estava favorável, ela já optou por extração do 18 e do 28, então foi feito sem o siso. A gente não utilizou o siso. E aí o antes e depois da vista do sorriso, né, expandiu, melhorando, né, o corredor bucal, expandiu o arco e também instruindo os anteriores. Outra forma de otimizar a expansão é quando a gente pode fazer uma contração do segundo molar. Então, aqui nesse caso, dá para ver que o segundo molar, ali na tabela na tabela de movimentos, ele está contraindo para lingual. Acho que aqui nesse vídeo dá para ver bem. Então, pensando na forma do alinhador, quando a gente contrai um grupo de dentes, fica muito mais fácil expandir o outro grupo. Então, sempre que a gente quer aumentar essa ativação do alinhador na expansão, a gente, quando pode, né, o caso permite, a gente faz uma leve contração no segundo molar. Fazendo essa leve contração no segundo molar, o grupo de dentes da frente, ele vai sofrer uma ativação maior do alinhador, então aumentando a previsibilidade da nossa expansão. Aqui é outro caso, mostrando, nesse caso, é o segundo molar, que a gente usou como unidade de ancoragem, então a gente deixou ele travado para otimizar a expansão. Aqui é outro caso, que a gente usou o segundo molar também travado para otimizar a expansão, o 16 e o 15, para descruzar. Foram 18 alinhadores. Aqui é um outro caso, que, na verdade, essa contração do segundo molar está acontecendo porque o paciente estava em Brode. Deixa eu ver aqui, dá para ver bem. Então, o dente 16 estava em Brode e o inferior estava lingualizado. Então, a gente colocou o Angiobot ou Occlusal Pad nesse caso também. E aí, aqui na imagem, dá para ver como que ele estava na imagem superior, o dente 17, e como que ele está na fase 1 de refinamento. Então, na primeira fase foram 23 alinhadores, e aí agora a gente está entrando para a fase do refinamento, mas ele já está nessa posição aqui, totalmente já na posição correta da mordida. Então, pensando na correção agora sagital, a gente vai dar alguns insights para vocês também. Quando a gente pensa em distalização, o que a evidência nos mostra é que quando a gente tem uma distalização de até 2 milímetros, ela é previsível, de 2 a 4 ela é moderada, e acima de 4 ela já fica bem, bem, bem difícil. Então, aqui, só para a gente ilustrar, quando a gente pensa na distalização, a gente está jogando os molares para trás, né, inicialmente. Então, quando a gente pensa na distalização, a gente tem que pensar em 2 pontos, na ancoragem e no estageamento. Quando a gente pensa no estageamento, o padrão da Angel é fazer a distalização
padrão 50%. O que que significa isso? Começa movimentando só o segundo molar. Quando o segundo molar está na metade do movimento, vem o primeiro molar. Quando ele está na metade do movimento, vem o pré, e aí o segundo molar terminou. Então, a gente movimenta 2 dentes por vez. O padrão da Angel, ele não só é 50%, como ele tem um outro ponto ali importante, que é quando o segundo molar distaliza 1 milímetro, começa a distalização do primeiro molar. Então, o que que a gente tem que pensar quando a gente pensa em estagiamento? Que o plástico está empurrando os dentes para trás e ele está aumentando, porque a princípio a região anterior e de pré está parada. Então é como a gente colocou aqui o X e o X mais 2,6. Então é como se eu estivesse distalizando o primeiro e o segundo molar. Então eu estou jogando ele para trás, o perímetro aqui, né, do arco ele aumenta, então o tamanho do plástico aumenta. Quando a gente começa a retração e a distalização dos pré-molares, os estudos nos mostram que a gente já começa a perder a ancoragem. Isso faz com que, em vez da gente retrair o pré, o molar começa a mesializar. Então, não é incomum o ortodontista falar assim pra gente: ah, eu olhei, estava um espaço enorme, o molar estava em classe 1. Deu 2 meses, quando ele voltou, o espaço fechou, mas eu olhei e o molar estava em classe 2 de novo. Por quê? Porque ele perdeu a ancoragem e o molar mesializou. E isso a gente chama de efeito sanfona. Então, para isso não acontecer, a gente precisa. Então, aqui é o padrão de estágios o painel de estágio, só para mostrar o padrão de digitalização 50%, a gente precisa de ancoragem. Aqui, ó, exatamente, é um vídeo do A8, que é esse padrão de 50% de digitalização, movimentando sempre 2 dentes por vez, para vocês verem. Isso tudo tem na academia, tá? Estou mostrando aqui só para ilustrar. E como a Luísa falou, quando chega a fase que os pré-molares vão começar a cristalizar, é a fase que a gente mais perde a ancoragem. Então, nessa fase, a gente tem que estar mais atento. E um diferencial da Angel é o recurso que, quando os pré-molares começam a ser cristalizados, o alinhador sofre um tratamento especial, que é esse corte na região distal, ali do dente 7, para otimizar e minimizar essa perda de ancoragem dos segundos molares. E é sempre importante ter um attachment ali nessa região, que como ele sofre esse tratamento, para o alinhador não soltar fácil. Quando a gente está distalizando, então a gente vai utilizar os elásticos. A gente vai utilizar os elásticos como ancoragem, né? Diferente do fixo, o elástico no alinhador ele não tem o poder de distalizar, de empurrar os dentes. O elástico ele vai servir como uma ancoragem mesmo da nossa distalização. E tem algumas formas diferentes da gente aplicar o elástico, entendendo o efeito desse elástico. Então, a gente pode utilizar eles no canino, como está aqui na face superior, em cut, ou o angel bottom. Os estudos hoje já mostram que o angel bottom ele acaba tendo menor deformação e deslocamento do plástico, mas os dois, tanto o angel bottom quanto o cut, eles vão ter um efeito maior no alinhador nessa distalização. Em casos, por exemplo, de uma classe 2, que a gente quer que os anteriores vestibularizem, né, esse efeito do angel bottom e do cut pode prejudicar essa vestibularização anterior. Então, a gente recomenda colocar um recorte para botão ou passar o cut ou o angel bottom para uma região mais posterior, para não dar tanto esse efeito colateral ali na região anterior do alinhador. Doutora Elizabeth, tem outra pergunta aqui, ó. Quando temos algum dente cruzado com oclusão muito travada, há necessidade de se intruir um pouco o dente cruzado antes de iniciar o movimento de expansão? Vai depender muito do caso. Tem caso que a gente intrui antes de vestibularizar, de expandir, mas na maioria dos casos, só o fato de você desocluir, seja com um bite turbo, seja com um oclusal pad, já é suficiente. Mas vai depender muito. Se é realmente muito travado ali, todas as vezes que ele tirar, ele tende o alinhador, né, para se alimentar, para higienizar, ele tende a voltar um pouquinho, isso pode até incomodar muito o paciente. Então, se está muito travado, sim. Em alguns casos, a gente intrui, vestibulariza e extrui. A gente sequencia dessa Naquele forma. caso que eu mostrei da mordida em Brode, quando a gente estava vendo o planejamento, ele parecia que ia passar por cima do dente, né? E a gente sabe que isso não acontece. Até veio nos primeiros uma leve intrusão desse dente. Eu deixei sem essa intrusão, porque eu utilizei o occlusal pad ali na região, e o inferior, ele estava vestibularizando e intruindo. Então, eu tive um pouquinho de intrusão ali no inferior. E aí também acabou ajudando no caso. Então, vai depender
ali da análise do caso. Aí aqui. Perfeito, obrigada. E aí aqui um antes e depois, né, de um caso classe 2.2, que a gente vai se beneficiar desse efeito colateral, do efeito sanfona que a Luísa acabou de explicar, que é quando eles distalizam, o alinhador sofre na região anterior essa vestibularização. Então, nesse caso, a gente colocar um cut ou um angioboto travando muito o alinhador vai limitar essa vestibularização anterior. Então, nesses casos, a gente pode colocar mais para posterior ou na região do premolar. E outra coisa, outro insight, né, para otimizar essa correção desse caso aqui, é a gente estagiar o movimento anterior. Então, ao invés de fazer tudo de uma vez, ele vestibulariza, intrui e retrai, a gente sequencia esse movimento. Então, a gente pede primeiro, conforme está distalizando, o efeito colateral do alinhador já vai ser vestibularizar o anterior. Então, a gente deixa liberado nessa fase. Então, ele distaliza, vestibulariza o anterior. E aí, depois disso, a hora que esse movimento aconteceu, a gente inicia o movimento de intruir e retrair. Então, a gente divide esse movimento, a gente sequencia, pede um de cada vez. Aí, aqui, só para resumir, quando a gente quer um efeito maior no dente, a gente vai usar o botão colado. Quando a gente quer um efeito maior no alinhador, a gente pode usar tanto o cut quanto o angel bottom, mas os estudos já mostram que o angel bottom tem menor deformação e menor deslocamento do plástico. E aí, aqui também tem esse estudo mostrando, né, a eficácia do angel bottom quando comparado com o cut, que a expressão eficaz da força não afeta a movimentação planejada. Então, por exemplo, quando a gente está distalizando e o nosso canino precisa de uma rotação, se a gente tem um cut bem ali na região do canino, fica solto ali, né, pelo uso do elástico, o plástico não consegue abraçar totalmente o canino, e isso prejudica, por exemplo, a minha rotação. Se eu coloco um angel bottom na região entre 12 e 13, o plástico está abraçando totalmente o meu dente 13. E aí otimiza, né, esse movimento sem prejudicar. Tendo a ancoragem e o movimento acontecendo tudo de uma vez. Uma outra forma de ancoragem, a gente colocou aqui umas imagens até de alguns artigos só para ilustrar, mas é o uso dos mini implantes, né? A gente gosta bastante, principalmente dessa foto aqui de baixo, que é quando o molar chega em classe 1, o primeiro molar, a gente coloca o mini implante e trava ele ali no molar. Então, ele pode ajudar tanto com o elástico no angel bottom, como está na foto, quanto, né, nas duas posições, travando o molar para ele não mesilizar, a gente não perder a ancoragem e acontecer o efeito sanfona que a gente comentou. Na foto de cima do artigo do professor Márcio Almeida, que ele faz muito IZC, né, extraradicular, que ajuda muito também, mas na maioria dos casos a gente usa o interradicular. A gente colocou aqui só para ilustrar, já que é uma aula de insights, né, para ir abrindo a mente de vocês, para na hora que vocês verem e precisarem, essas ideias surgirem que os mini implantes estão aí para ajudar também. Outro recurso, né, falando de insight, é o Carrier. A gente colocou essa imagem só para ilustrar, a gente não vai explicar muito sobre o Carrier, mas é algo que a gente gosta bastante, porque a distalização com o alinhador, como eu expliquei, ela tem que ser sequencial, ela demora, muitas vezes a gente perde a ancoragem, então o Carrier está aí para ajudar nessa correção sagital antecipada. Então o movimento é em bloco, aqui está um Carrier metálico, mas tem o clear, né, o clarinho, o estético, e enquanto está distalizando o arco superior com o carrier, embaixo a gente pode já movimentar com o alinhador ou colocar um alinhador passivo, né? Só para segurar ali e não ter um efeito colateral, porque o elástico ele fica no canino superior e no molar inferior. Quando chega em classe 1, remove o carrier, escaneia e solicita os novos alinhadores. A gente gosta quando a gente precisa de distalização superior e a gente quer um tempo curto, a gente sabe que o paciente pode não ser tão colaborador, a gente já sabe que os estudos já mostram que a partir de 1 ano o paciente cansa, então quando a gente precisa de uma distalização muito grande, a gente gosta muito do carrier. E quando a gente quer reduzir o pacote. Então, às vezes, a distalização, para ela ser completa ali numa distalização maior, a gente tem que pegar o pacote limitado. E muitas vezes, usando um carrier antecipado, a gente entra até num Select 20, no máximo num 30. Então, ajuda bastante a diminuir ali o pacote de alinhadores, consequentemente, o tempo de tratamento e o valor para o paciente. E uma outra forma, só para ilustrar também, é do uso de mini implantes com angel bottom para intrusão, né? Tanto superior quanto inferior. Como a gente tem uma ancoragem absoluta, fica mais fácil. Aqui, a previsibilidade, quando a gente pensa em intrusão anterior,
quando a gente tem uma intrusão anterior menor que 2,5 mm, a gente tem uma intrusão mais previsível, de 2,5 a 3, ela já fica um pouquinho mais difícil, e acima de 3 é muito difícil. Nesse vídeo, vou até voltar para ilustrar o sequenciamento da Angel, que é o sequenciamento Frog. Geralmente, quando a gente pede intrusão dos dentes anteriores, inferiores, já vem sequenciado dessa forma. Então, os caninos ficam parados enquanto os incisivos intruem, né? Os caninos servem de ancoragem, e aí quando os caninos terminam de intruir, eles param para os caninos intruírem. A gente pode fazer esse sequenciamento 100%, quando é pouquinho, então vem canino até o final, depois vem incisivo, ou ir sequenciando 50% ou 30%. E é dessa forma que fica o estagiamento quando a gente olha no setup. Aqui, né, o Frog, a gente tem esse artigo que mostra que é Frog, porque no painel de estágios ele se assemelha a um sapo, como está aqui. Então, só para ilustrar também, que a gente já tem evidência falando sobre isso. E no movimento de intrusão, a gente sempre, na Angel já vem, na maioria das vezes, uma sobrecorreção. Então, os doutores até perguntam, que faz mentoria com a gente, elas olham e falam, nossa, mas está intruindo muito, não está bonito. Aí eu sempre falo, mas não é para estar bonito, a gente tem que, lembra que a gente tem que imaginar o planejamento virtual como um sistema de força. Igual esse exemplo do artigo que mostra da curva reversa. Então, sempre a gente pede um pouquinho de sobrecorreção desse movimento de intrusão, porque é um movimento difícil de acontecer. A mesma coisa se a gente puder vestibularizar esses dentes. É ótimo, porque vai acontecer igual eu mostrei na extrusão, uma intrusão relativa. Então, a gente sobrecorrige, tem preferência por intrusão relativa, né, que é mais previsível. Outro ponto na intrusão é também colocar tátimas de ancoragem do lado da região que está acontecendo, então, normalmente nos pré-molares, nos dentes 4, para ancorar esse movimento de intrusão. Aqui na imagem inferior, mostrando os intrusion reads, que quando a gente está planejando, eles aparecem dessa forma, que vem no próprio alinhador para otimizar essa intrusão. Então, aqui o movimento acontecendo da intrusão e mostrando ali a sobrecorreção, que é a ferramenta que eu falei que a gente usa bastante, mostrando a sobreposição, mostrando o tanto que intruiu. Quando a gente pensa em intrusão, chega um determinado gatilho ali, a própria empresa já adiciona o byte turbo, né, quando a gente tem uma quantidade maior de intrusão. O byte turbo ele ainda é um pouco controverso, é um pouco polêmico, a gente fala, porque tem alguns estudos que mostram que ele não auxilia tanto nessa intrusão anterior, como a gente acredita, que ele serve mais para desocluir o posterior. Então é meio polêmico, a gente não se sabe ainda ao certo qual é a melhor função dele, mas a gente sabe que ele funciona bastante para desocluir o posterior, para a gente ter um movimento de extrusão posterior. Uma coisa que a gente sempre alerta é quando a gente coloca o byte turbo, ele fica dessa forma que está aqui na imagem. Então, fica como se fosse uma bolha no plástico. E essa bolha pode atrapalhar o abraçamento do plástico no dente. Então, se a gente quer esse movimento que é de inclinação, por exemplo, a alita lingual para vestibular, que é um movimento previsível, se a gente tem um byte turbo ali, ele pode atrapalhar esse movimento que é previsível, porque o plástico não está abraçando totalmente o dente. Então, quando aparece o byte turbo, ou a gente coloca ele em outra região, se a gente precisa fazer esse movimento com incisivo, como por exemplo nos caninos, ou a gente coloca eles nos caninos, ou a gente estagia esse movimento. Então, a gente pede primeiro realizar todo o movimento de vestibularização. Depois que esse movimento acontecer, aí sim a gente coloca o byte turbo. Pensando em alinhador em criança, né? A gente sempre fala o diagnóstico em tudo, né? Tanto em adulto quanto criança, mas a gente gosta sempre de fazer o diagnóstico e avaliar se aquela criança não precisa de uma expansão rápida da maxila, né? Ou de uma expansão dentoalveolar, que vão ser coisas diferentes. Então, aqui a gente usa muito o IRIX ainda, IRIX para expansão rápida da maxila, então a gente usa o IRIX e depois a gente entra com o alinhador, a maioria dos casos. Quando a gente usa o alinhador? Quando a gente vai precisar de uma expansão dentoalveolar direto ou que não precisou usar o IRIX ou após o IRIX. Em casos que a gente antes utilizava o Bionator, hoje a gente não utiliza mais o Bionator, a gente usa o propulsor como alinhador.
Em casos de 4x2 ou gerenciamento de espaço, mordida aberta anterior, mordida cruzada posterior, classe 2 esquelética, né? Que como eu falei que antes a gente usava o Bionator, hoje a gente prefere usar o propulsor com alinhador, porque a gente já consegue fazer todos os outros movimentos juntos, alinhar, nivelar e ainda o avanço. Então, aqui para ilustrar um pouquinho. Voltou, não. Para ilustrar um pouquinho com o caso de um paciente de 10 anos. Então, ele veio, essas duas imagens à esquerda são a mesma, né, colorida e como se fosse o gesso aqui, porque dá para ver melhor. Os laterais descidos cruzados. O paciente tinha queixa do diastema, da estética, perda precoce do segundo molar descido, arco estreito, né, então dá para ver que ia faltar espaço aqui, ele tem dentes bem largos, e apinhamento inferior. Então, aqui, só do lateral tá apinhado, imagina um canino ali, né? Então, a gente iniciou com a disjunção, com o IREX, e fez a primeira etapa com 15 alinhadores. O nosso protocolo em criança é sempre trocar a cada 7 dias, então foram 15 semanas, e a gente conseguiu alinhar, nivelar, expandir, e a gente gosta muito de utilizar os alinhadores, principalmente para expansão inferior, quando a gente faz disjunção superior. E nesse caso, dá para ver vários recursos, né, da Angel, como o Byte Turbo, que a Natasha acabou de explicar, os atátimas ali de ancoragem na região posterior, o pôntico, né, ali, guia de erupção, na verdade, do segundo pré. E aqui embaixo, se vocês repararem, tem os pontinhos de pressão, que nesse caso é para rotação, então os rotations, que ajudam bastante, auxiliam bastante também nesse movimento. A gente sempre solicita, quando possível, né, dentro do pacote, alinhadores passivos. Então, a Angel permite, em todos os casos, solicitar até 5 pares de alinhadores passivos. Nesse caso, como era KID, o KID permite alinhadores limitados durante 1 ano, né, e depois mais 1 ano pelo custo de R$ 1.000. Então, a gente acha muito bom tanto o custo quanto os recursos. Então, a gente tem usado bastante alinhador em criança. E aqui como veio, né? Como veio em boca, como ficou em boca a primeira etapa. Então, eu coloquei as fotos para ilustrar o recorte alto na região posterior. A gente sabe que a gente tem dente descido, que a coroa é muito curta, e a gente está fazendo uma expansão aqui. Então, assim como a gente tem um protocolo para crianças de trocas a cada 7 dias, a gente também tem um protocolo de, na maioria dos casos, pedir recorte na cervical dos dentes anteriores e recorte alto na região posterior, como está nessa foto. Então, aqui o final, de novo, à esquerda é a mesma imagem, né, colorida e como gesso. Aqui, então, para mostrar para vocês como a gente conseguiu uma boa expansão, linhas médias coincidentes, o arco ali já bem expandido, e isso com 15 pares de alinhadores. Doutora Cássia tem uma pergunta. O uso do alinhador em criança, mesmo sem o ápice formado? Isso é uma dúvida. Sim, depende muito do movimento que você quer. Os alinhadores movimentam muito pouquinho, a gente consegue um controle muito grande. E não tem nenhum estudo que mostre pra gente que a gente não pode fazer movimento dentário sem estar com o ápice formado. É uma força leve, constante. As crianças precisam, a gente colocou até isso no final, elas precisam ser disciplinadas, mas não tem problema nenhum. A gente toma um pouco de cuidado, claro, com a raiz lateral, porque o canino ainda não está em boca. Então, tem alguns cuidados que a gente tem que ter quando trabalha com alinhador em criança. Movimento de intrusão muito grande, porque de intrusão de tecido, né? Porque a gente sabe que o permanente está ali. Então, tem alguns cuidados que a gente precisa ter. Mas, em relação ao ápice aberto, não tem problema nenhum. A gente já trata a criança há muito tempo com alinhador. Aqui, o antes e depois, na verdade, ele está no refinamento. Então, as imagens de cima são as iniciais, antes da primeira etapa, né? E as de baixo são agora no meio do refinamento. A gente ainda não acabou esse caso, mas já dá para ver o quanto a gente conseguiu de espaço, por exemplo, para o dente 25, que não tinha muito espaço, os incisivos alinhados, o sorriso dele já está bem bonito, o espaço ali já para os caninos inferiores, a gente está expandindo um pouquinho mais. Quando a gente pensa em expansão, principalmente com dente descido, a gente chama de molar first, né? Na verdade, o que a gente tem de evidência é o molar first. O que significa isso? Expandir primeiro os molares permanentes, ele terminou e deixa os descidos parados como ancoragem. Ele terminou de expandir, trava o primeiro molar permanente e expande a bateria de dentes descidos. Isso auxilia muito a expansão quando a gente tem dentes descidos. O recorte alto na região posterior também ajuda. A gente evita programar IPR,
para a criança, né? A gente não vê necessidade e não tem nada que precise realmente disso, que a evidência mostra que precise. Então, quando a gente tem apanhamento inferior como esse de baixo, a gente corrige expandindo o arco, proclinando os incisivos para vestibular, né? Proclinando para poder conseguir espaço. E nesse caso, esse 25, quando começou a erupcionar, desadaptou o alinhador ali, porque ele estava diferente do tamanho que estava vindo no guia. E o que que eu fiz? Eu cortei na distal do pré e deixei ele erupcionando e empurrando o molar. O molar ficou solto por um mês. E aí, quando ele voltou, um mês e meio, 2 meses. Quando ele voltou, já deu para escanear e solicitar novos alinhadores. Então, não é incomum e não é um insucesso ter que parar uma etapa no meio, quando a gente trata a criança, por desadaptação. Isso tem que ser explicado para os pais no começo, porque senão parece que toda hora a gente está ali pedindo desculpa, né? Não, não deu. Não, eles têm que entender qual é o processo. E o processo, quando a gente tem troca de dente, é que sim, o guia pode não funcionar tão bem, a gente precisa. Então, nesse caso, foi isso que aconteceu. Aqui mais um caso, a gente está falando hoje de Angel, mas esse caso é de selfie, mas é um caso super bonito. Então, só para ilustrar para vocês, a falta total de espaço pela perda precoce do segundo molar descido também, né? Nessa bolinha preta, e olha ele ali, já no arco. E o canino também não tinha espaço nenhum, então só com o alinhador, sem mecânica auxiliar, sem elástico, só com o alinhador e a Tátma a gente conseguiu esse resultado. Reparem nesse canino na segunda imagem aqui à direita, com essa bolinha amarela, que, deixa eu mostrar aqui, ele veio ó, com o guia, ele estava nascendo um pouquinho mais vestibularizado e o guia já foi trazendo ele para a posição. Então a gente gosta bastante de utilizar também esses guias, tanto para manter o espaço ali, quanto como guia de erupção. Aqui só para ilustrar também, como eu falei, é um treinamento de self, né? Como estava o inicial com vista frontal e como está agora. Falta ainda um pouco de espaço para o canino, mas a gente está conseguindo tanto com expansão quanto com IPR, nesse caso, porque faltava muito espaço, faltavam 2 dentes inteiros ali no ar. Então, em casos como esse, que a gente já praticamente tem toda a dentição permanente e já conseguiu um resultado excelente, ok, a gente usar um pouquinho ali de IPR. Aqui um outro diferencial da Índio, para vocês verem, que é o esporão. A gente está com um caso agora, não está finalizado, mas em breve a gente quer mostrar os resultados para ele, mas é um super recurso, né? A gente conseguir colocar o esporão lingual. Então, esse caso a gente planejou da mesma forma. Ela já usou disjuntor antes, e aí agora a gente entrou na fase de alinhador. Então, expansão posterior com extrusão anterior e o uso do esporão, porque ela tem interposição lingual. E aí, outros diferenciais da Índio, né? O esporão, a máscara, o avanço, o recorte mais alto, que a gente já acabou mostrando bastante, e o posicionador de língua. Quer falar do. Aqui, na verdade, a gente colocou só para ilustrar, porque a gente sabe que tem bastante gente que entra que não conhece os recursos, que não é nem credenciado na Índio nessas aulas. A gente não tem ainda casos de protração da maxila, mas é um recurso que a gente quer muito usar em breve. E temos alunos que usam e que dão super certo, que gostam muito. Então, nesse caso, faz a disjunção também com o IRIX, e aí depois vem com esse Angel Hook, que é esse recurso com esse gancho, para puxar ali com a máscara facial. Então, a gente viu, inclusive, agora alguns artigos no Rio, no Congresso, alguns professores mostrando que, como a gente tem esse Angel Hook, ele é mais para frente aqui, a gente consegue puxar até com o alinhador para ter um desenvolvimento maior da pré-maxila, que é exatamente o que a gente quer quando a gente faz a protração, né? Então, a gente tem visto bastante resultado legal e a gente quer muito testar e colocamos aqui só para ilustrar para vocês de um novo recurso que eles têm também. O outro recurso que a gente ama, na verdade, a gente tem o avanço, mas a gente tem mais do que o avanço, ferramentas incríveis como essa que a gente vê, a idade esquelética, não tem custo nenhum, então a gente consegue subir qualquer teleradiografia de qualquer paciente para ver se é o momento ideal para fazer o avanço. A gente sabe também que a evidência nos mostra que o melhor momento de fazer o avanço mandibular é no pico de crescimento, e a gente consegue ver se ele está no pico de crescimento diretamente pelo aorto, nessa ferramenta. Aqui, só para ilustrar também o avanço mandibular, o design se assemelha com o Twin Block, né? Então, vem por oclusal. A gente sempre coloca recorte alto posterior, quando a gente vai utilizar o avanço, a gente está adicionando a Tátma lingual também,
dos dentes ali da região posterior, para o alinhador não ficar desencaixando. Em alguns casos, principalmente se o paciente é respirador bucal e tende a dormir com a boca mais aberta, a gente está colocando angel bottle com um elástico. Então, a gente está fazendo dessa forma, ainda não temos os resultados, mas a gente já está em alguns casos em andamento de avanço mandibular com um A6. Os alinhadores, aqui até perguntaram, né? O avanço é o único de uma vez, e tem doutor que às vezes não quer esse avanço único, tem a possibilidade de você estagiar. Então, você pode pedir, aí você tem que solicitar isso para a empresa escrevendo. Porque se você não solicitar, ele vai vir um avanço único. Aí, aqui só para ilustrar o formato que ele vem, né? O avanço, que ele se assemelha ao Twin Block. As trocas, como a Luísa falou, a gente tem protocolo de troca de 7 em 7 dias. Vem duplicado quando é avanço. A gente está usando um, deixando o outro de reserva. Mas a gente já viu doutores também que utilizam dois nesses 7 dias, ou trocas a cada 3 dias. Mas por enquanto a gente não sentiu essa necessidade, então a gente está guardando reserva e troca a cada 7 dias. E pelo o avanço, como ele vem por oclusal, só para complementar, a gente sente uma segurança maior em fazer o alinhamento e nivelamento, já que ele é só por oclusal e não perde a ancoragem ali se a gente coloca esse attachment por palatino. Então, muitas das vezes a gente consegue fazer o nivelamento do curvo de SP inferior, expansão do arco superior, junto com o avanço. Então, isso ajuda bastante na condução do caso também. E o escaneamento, o que eles recomendam é escanear com a oclusão Em avanço, em avanço, uma normal e uma em avanço, para dar referência para eles fazerem esse avanço. Se você não envia o escaneamento do avanço, eles conseguem simular ali no 3D, mas eles solicitam para ter uma melhor fidelidade até ali do avanço, que envie o registro do avanço também. E aqui, né, muitas pessoas perguntam, muitas pessoas têm insegurança, muitos ortodontistas em tratar alinhador, criança com alinhador, então o que a gente sempre fala precisamos de crianças disciplinadas, mais do que adultos, mas o que a gente vê na prática é que elas geralmente são, Sim. principalmente quando a gente tem alguma questão estética. Então, como aquele paciente que eu mostrei, não era um diastema grande, ele estava ali entrando na fase do patinho feio, que muitas das vezes a gente não recomendaria nenhum tipo de tratamento pensando só nisso, mas a gente tem que ouvir a queixa do paciente. Muitas das vezes, quando a gente faz a avaliação de primeira consulta, a gente explica para a mãe que não tem necessidade de colocar aparelho naquele momento. E aí a gente fala que, por estética, se houver a necessidade, ela pode voltar, que a gente coloca, que não vai ter prejuízo nenhum, mas que dá para a gente esperar um pouco. E muitas das vezes, dá 1 mês, 2, 3, ela volta falando: meu filho não sorri, estou sofrendo bullying na escola. E aí sim a gente coloca um alinhador numa fase muito curta, como aquele caso, que foram 15 alinhadores, 15 semanas, e a gente já consegue um bom resultado, tanto estético, né, quanto entre aspas, funcional, porque o funcional poderia ser um pouquinho mais para frente, mas ajuda bastante aí nessa questão estética. E aqui a gente colocou só algumas ferramentas para vocês verem também o ICF, que a gente sobe a teleradiografia e consegue ver toda a análise cefalométrica. Tem várias ferramentas que a gente consegue usar aqui, a gente pode mudar esses pontos, mas é muito rápido. A gente não vai conseguir, né? Não vai ter nem tempo para explicar tudo. A gente colocou também só para ilustrar, mas a gente usa bastante. O Make It, que é a simulação do sorriso. Então, a Angel aceita STL de qualquer escaneamento. Então, você consegue subir o STL, por exemplo, de uma documentação, se você não tem um scanner de um centro radiológico, já fazer a simulação do sorriso na frente ali na hora para o paciente. Eles não cobram também para montar o setup. Então, se o paciente manda a documentação, você consegue montar e apresentar para ele um planejamento mais fiel, né? O planejamento mesmo dele, sem ter nenhum tipo de cobrança. Mas, às vezes, você está escaneando ele na hora, ele chega com a documentação, né? E você já quer fazer a simulação imediata, você consegue fazer isso direto no iOrtho também. E o iDiagnose, que ontem a gente descobriu que não está disponível para todo mundo, mas a gente resolveu manter ele aqui, porque a gente usa muito, a gente está no grupo piloto ainda dele, que é uma ferramenta que a gente sobe todos os dados do paciente em minutos, segundos, talvez, eles fazem por inteligência artificial toda essa avaliação para a gente enviar para o paciente. Muitas das vezes a gente usa quase tudo que tem aqui, mas a gente faz alguns recortes, não envia exatamente esse PDF. Mas se vocês separarem, tem o nosso logo ali. Então, quando estiver disponível para vocês, que se não me engano vai ser a partir de janeiro, né? Que vai estar disponível para todo mundo, vocês vão poder subir as imagens do paciente e ter todo esse relatório, né? Para utilizar e apresentar numa primeira consulta, que já mostra aí um grande diferencial da gente como ortodontista
comparado a outras notícias que não fazem isso, né? Então aqui ele mostra, ó, na panorâmica, a ICF, né? Que não sei se vai aparecer aí, acho que um pouquinho mais para baixo, ó, a idade esquelética. Então, é um PDF muito legal que está disponível sem custo também e ajuda muito a gente a vender mesmo o tratamento, né? E aqui a gente vai dar, só para finalizar, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir perguntando que a gente está aqui disponível à disposição para responder, mas a gente vai dar um credenciamento online dias 2 e 3 de dezembro. Se tiver alguém aqui que não é credenciado ainda, sejam muito bem-vindas. Eu, a Natasha, a Marília e a Natália temos um clube que chama Encontro na Lu. Nós quatro nos unimos para entregar para vocês um pouquinho da experiência que a gente tem, um pouquinho do que a gente tem estudado, que a gente tem feito, tanto da parte comercial quanto a parte clínica, né? Toda a nossa experiência. Então, quem já é credenciado e quiser entrar no clube, é só escanear esse QR Code. Quem não é credenciado e quiser credenciar, é só escanear esse QR Code. Então, depois a gente pode deixar disponível para vocês. Em todos os slides tinha o nosso Instagram, que é Ortonalu Cursos. Então, quem quiser também fique à vontade para adicionar e seguir a gente lá. Aos poucos a gente está entrando nesse modo mais expondo os nossos casos e tudo mais, ainda está um pouquinho devagar, mas se tiverem alguma dúvida, pode mandar no direct que a gente está disponível e à disposição para ajudar vocês. E essa troca que para a gente é muito importante, né? O que a gente sempre fala, somos o que fazemos repetidamente. A excelência não é, portanto, um ato, mas um hábito. Então, a ideia não é assistir só essa aula e ponto, né? É todo dia um pouquinho, todo dia entrar aqui, que a gente tem aula toda quarta-feira, e assistir um pedacinho, uma aula de um speaker. O clube também está aí para auxiliar. A gente tem uma página no Instagram fechada que a gente, só para quem é do clube, que a gente ajuda muito ali com bastante material e um grupo no WhatsApp para esclarecer também as dúvidas. E ficaremos muito felizes se vocês vierem com a gente nessa jornada que a gente tem gostado bastante. Só lembrando que ainda esse ano tem credenciamento com vocês, né? Ainda esse Isso, dia ano. Dia 2 e 2 e 3. 3. Exatamente. Isso. Como a Semana que gente. vem, gente. Não, daqui 15 dias. Esse é o Isso. QR Code do credenciamento. Ó, temos até a doutora Vanessa Freitas aqui, tá falando, sou credenciada, mas já participo de um clube. Posso participar de vocês também? Precisa fazer a troca, Não, né? você Mas não é consegue. possível sim. Isso. Você pode entrar e sair de qualquer clube a qualquer momento. Exatamente. Então, você tem que sair do seu clube e entrar no nosso. E quando você quiser sair do nosso, é só você sair e entrar em outro ou no que você estava. Mas para participar do clube, você tem que sair de um e entrar no outro Isso, você não pode estar em dois clubes ao ao mesmo mesmo tempo. tempo. Então, lá no iHorto mesmo, você que é nesse QR Code já vai direto para o iHorto, não, desculpa, o Horto Horta da Education. Queixo. Você vai Isso, direto para o Horto Education, nesse QR Code, e aí lá você tem que sair do que você está, isso. entrar no nosso, e como a Natasha falou, a qualquer momento você pode entrar e sair. Então a gente até recomenda isso. Entra no nosso, vê, Sim. gostei, peguei esses insights. Agora eu quero ver um outro. Tem um monte de clube que vocês podem ver e ter acesso a todos eles lá no Horto Education. Então vão migrando para vocês também pegarem um pouquinho de conhecimento de cada um, que eu acho que é muito importante, né? Exatamente. Depois eu vou compartilhar aqui para vocês também o site Horta Education, até porque a aula fica gravada, tá? Depois a gente coloca lá, às vezes alguém chegou depois, não conseguiu pegar tudo, ou quer ver depois também. Então fica gravado, fica tudo Tá lá no pelo Horta Education. celular, né? Às vezes não consegue ler o QR Exato. Code, né? Exatamente. Depois a aula vai para lá também. Doutora Tá? Elizabeth, parabéns pela aula. Obrigada por compartilhar tantos insights conosco. Doutora Vanessa aí agradecendo também. Aula muito boa. Marina, obrigada, adorei. Doutor Marco, obrigada, doutoras. Boa aula. Fiquem com Deus. Doutor José, obrigada. Carminha. Doutora Cássia, muito obrigada. Bom, eu sou suspeita, muito obrigada. Agradeço demais a companhia aqui, né? Eu tô aqui toda quarta-feira e tenho certeza que vocês vão voltar aí com vários casos, falando um pouquinho mais pra gente, né? Essa troca é muito importante, como vocês falaram. Eu só vou pedir licença rapidinho para eu poder compartilhar aqui, até para que vocês possam entrar, caso vocês queiram saber um pouquinho mais do credenciamento, vai estar tudo lá no Horta Education, depois a aula vai ficar lá gravada também. Então eu vou colocar aqui para vocês, que é o nosso site, onde vocês, a gente fala que é o nosso site educacional, onde vocês conseguem é, visualizar todas as nossas aulas, os nossos eventos. Deixa eu colocar aqui.
Eu consegui parar de compartilhar? Ele Ainda travou não. aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar por cima. Peraí, Põe aí, que é o stop. Então, mas não deixa eu. consigo. O mouse tá Ó, travando. foi a minha? Será que o pessoal tá vendo? Agora eu acho que eles conseguem ver a minha. Bom, esse é o site, o Worth Sim. Education. Isso. Então, esse é o site aqui que as doutoras falaram para vocês entrarem no clube delas, tá? E aqui vocês também conseguem depois visualizar a aula, tá? Então, só mostrando aqui para vocês as nossas aulas semanais. A gente tem aula aí desde quarta-feira, quinta, sexta. Então, e os nossos web hours. Então fica aqui toda quarta-feira, semana que vem a gente está aqui. Nós vamos até 10 de dezembro, então ainda tem várias aulas para vocês compartilharem aqui conosco. Também fica aqui o convite para o nosso Angel Beyond de segunda edição. Tivemos este ano, foi incrível. E ano Foi. que vem, exato, foi muito legal. E ano que vem já temos vários palestrantes confirmados, certo? Então são vagas limitadas. Nós já estamos no segundo lote, então fica aqui também o convite, né? Porque aqui, além da gente compartilhar muito conteúdo, fica uma interação muito bacana com festa, né? Esse ano, ano que vem a gente vai deixar um tempo maior livre, então vai ser muito bacana esse encontro. Então, este é o nosso site. Muito obrigada para todo mundo que ficou aí com a gente. Bom feriado. Obrigada, doutoras. Aqui, ó, várias pessoas mandando de Você. novo aqui. Obrigada pelo convite. Com certeza estaremos juntas num próximo momento. Com certeza. Sucesso aí nessa nova jornada de credenciamento aí para vocês também. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Bom feriado. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau. Boa Obrigada. noite.